aí, galera, pense, estamos aqui para isso, numa distribuição Sebos do Igor, cumprindo a minha promessa do top 10 de leituras marcantes. O primeiro vídeo desse tema foi de quadrinhos que não são nem Marvel e nem DC. E agora vou mostrar para vocês o meu top 10 de leituras que me marcaram da Marvel Comics neste ano de 2023. Então, sem enrolação, aperta o play, DJ, e simbora, aviões! Pois muito bem, deixa teu like, e se você chegou de paraquedas, eu sou Ico Fernandes, eu sou um artista de teatro que gosta de quadrinhos, e então deixa teu like, se inscreve se você gosta desses conteúdos, e vambora para esse top 10 de uma vez por todas. Muito bem, vou começar em 10º lugar com a Graphic Novel número 3, publicada pela Abril Jovem, a Graphic Marvel, O Monólito Vivo, com desenhos de Marc Silvestre e roteiros de David Michelini, ou Michelini, sei lá. E aí, eu boto ela em 10º lugar, porque eu acho que se eu fizer um esforço melhor, talvez eu não tenha uma memória tão grande de quantas coisas eu já li, eu já vi da arte do Marc Silvestre. E diga-se de passagem, eu estava doido para ver o Quarteto Fantástico da época do John Byrne com os Vingadores sem ser pelas mãos do John Byrne. E é bem bacana porque a história tem a ver com isso, né? O Monólito Vivo, ele é um inimigo originário dos Vingadores e também dos X-Men, e acaba tendo que confrontar os Vingadores, o Homem-Aranha, que entra no meio do embalo assim, com o Gordigás, e claro, o Quarteto Fantástico com a She-Hulk nessa época. E aí é bem bacana, assim, o traço, ele é bem forte. O Marc Silvestre é o bichão mesmo, viu, Pivete? Tu é doido. O cara é muito foda, assim mesmo, com gol de gás. E assim, eu acho que a batalha toma uma proporção. E no caso, ela chega a um enredo, uma conclusão, que eu acredito ser bem inusitada, mas também ao mesmo tempo bem a cara da Marvel desse período anos 70, início dos anos 80. E você vê muita ação. O negócio é ação, o enredo não é muito complexo. É peixe bata com gosto de gás. Vamos lá. Em 9º lugar, eu adorei reler as histórias do Motoqueiro Fantasma dos anos 90. Eu completei a coleção, essa aqui é só uma parte, né? De que elas foram publicadas tanto na Marvel Force, que eram publicações da editora Globo, como também na revista O Incrível Hulk, da editora Abril. E esse é um período desse personagem que ele foi desenhado por 3 grandes desenhistas, que é o Mark Teixeira e aliás, são 2, né, que eu descobri que eu achava que eram 3, né, que é o Mark Teixeira e agora me deu um branco agora do nome do outro. E eu descobri que o Tex é o Mark Teixeira, só que é um apelido pro Mark Teixeira. Enfim, eu já vi uma vez ou outra, eu faço um vídeo de alguma edição desse período do Motoqueiro Fantasma dos anos 90. Mas se você quiser que eu mostre a coleção completa, de uma por uma, né, acho que seria bacana, seria um vídeo bem melhor do que só falar assim, então, em passant, de por que essa leitura me marcou. Porque, querendo ou não, ela já havia me marcado de alguma forma quando eu li a primeira vez, quando eu era moleque. E voltou a me marcar por ser tão interessante, por ser um traço bem macabro, por ser um tipo de história sem muita censura e que difere um pouco da Marvel tão clean que a gente meio que conhece até mesmo desse período dos anos 90. Que eu acho que aqui como é o início dos anos 90, é o início do massa velho, né? Que a gente conhece tanto, a galera da minha idade que conhece tanto, né, de tantos outros personagens, né? E aí, em 8º lugar, eu sei que alguém vai me odiar por isso, mas nessa lista não é de um pior para melhor, mas sim de leituras que estão me marcando. Eu vou colocar essa daqui, embora eu não esteja ainda terminado, no que eu estou gravando esse vídeo, eu estou terminando, eu estou aqui meio que no meio da leitura,
Eu fiz um vídeo mostrando essa edição, mas eu não li ela quando eu fiz o vídeo, porque a intenção do vídeo era só mostrar a encadernação caseira da página de Instagram, HQ Encadernação Caseira. Se você quiser ver como é que esse quadrinho é por dentro, tem vídeo aqui no canal recente dessa belezinha. E eu tô lendo e tô me entusiasmando, porque a princípio eu meio que subestimei a história, mas tô vendo que tem umas reviravoltas muito pequenas que dão assim um gás pra ver que essa história não é tão simples assim. Embora os motivos do confronto sejam relativamente, na minha opinião, fáceis de resolver, por outro lado, a ideologia aqui não é bem política, como foi no caso do Guerra Civil, mas é muito mais no sentido de extinção, barra vida, barra morte, barra risco de vida da humanidade, né? Mas aí, enfim, aí vamos lá. Vamos aqui, já foi a nona, a oitava, sétimo lugar. Vamos para o sexto lugar. O sexto lugar vai para o Epic do Quarteto Fantástico, iniciando o run do Walter Simmons. Ele é um run, ele é uma fase que divide a galera, né? Para quem gosta muito de quarteto, já não acha o trabalho que o Walter Simonson faz tão bom assim, tão diferente assim do que, perdão, do que o John Byrne. Porém, eu pessoalmente eu gostei, eu tinha acabado de ler o trabalho do John Byrne, né? Depois eu vou falar disso com mais calma. Então, de uma forma ou de outra, matou um pouco o meu verme, né? Porque assim, você termina de ler uma fase, você quer ler uma outra fase com afinco, então é bacana ver que o Walter Simonson ele foca muito mais na questão da ação do que na trama. Numa trama entre personagens, em dramas que aconteçam com os personagens. E assim, eu confesso que isso me agrada muito mais do que ficar esse negócio de ficar vendo, porque personagem tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Inclusive, ele foca na questão do tempo, né? Dessa relação de linha do tempo, de viajar pelo tempo, bem mais até do que talvez o Jack Kirby e o John Byrne. Não sei, posso estar errado, mas eu gostei desse foco ser melhor nisso aí, porque eu acho que de drama, aí você já vai ter que ir para uma outra coisa, que aí vocês vão vendo no decorrer dessa lista. E aí, vamos agora, deixa eu ver, essa nova colocação. Peraí, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Na sexta colocação, de que me marcou, foi Guerras Secretas. E aí eu entendi porque que a galera é tão doida por isso aqui. Que a galera realmente, assim, por que a galera fica tão abirobada de querer tudo disso aqui, né? Porque, assim, a história original, o arco básico, é como consequência das incursões Marvel que destrói o universo Ultimate e tantos outros universos do multiverso da Marvel. E aí acaba que o universo da Marvel meio meia vira outra coisa, com o Destino se tornando uma espécie de deus, tendo casado com a Sui e os filhos do Reed Richards sendo filhos do menino, do Destino. E aí, assim, a trama, assim, a Marvel tem, essa história tem uma pachorra de fazer com que o Doutor Estranho seja uma espécie de cachorrinho do Doutor Destino. Eu não sei, tem umas coisas que eu não gosto, mas eu acho que o grande barato dela vai estar nos tie-ins. E eu tô em busca dos tie-ins pra ver qual é, né? Mas tô indo devagar porque não é uma coisa medonha que eu preciso ler. Porque o arco principal tem boas reviravoltas também. Sem falar de que é um bom exercício de você ver como a Marvel pode ficar diferente quando eles mesmos têm interesse nisso, né? E aí quando muda tudo, você não pode dizer, acho que nem o melhor dos Marvetes esperava tanta mudança assim tão brusca, né? Inclusive, como consequência disso, é a chegada do Miles Morales no universo 616, que é o universo canônico, universo cronológico, né? Então vamos agora, eita menino, 1, 2, 3, pronto. Na quinta colocação,
o Hulk pelo Peter David com a arte de Todd McFarlane. Não só o começo dela, mas eu acho que... Ah, mas era o começo do Todd McFarlane como desenhista. Não é tão bom assim. Bem, pra mim que sou fã do Todd McFarlane, tem uma necessidade de poder ver, de muitas vezes querer ver, essa... Como é que eu posso dizer? Essa progressão dele como desenhista, né? De poder ver a evolução dele como desenhista, tanto no próprio run do Hulk, como também em outras coisas que ele vem fazendo para Marvel, para DC, etc e tal, até chegar na sua obra-prima, que é o Spawn. Mas não só isso também. Acho que Peter David ele tem uma pegada de fazer com que você consiga... Olha que coisa linda isso aqui. Tem músculo que não era nem para existir, mas mesmo assim tá aqui. Mas tem uma pegada no Peter David que eu gosto, que assim, ele introduz tramas muito pesadas de uma forma quase de fábula, porque ele usa o Hulk como uma metáfora para falar dessas metáforas, não, para falar desses dramas que o Bruce Banner passa, a exemplo do drama dele como pai, né, com o pai dele, né, a violência doméstica que ele sofreu com o pai dele, pelas mãos do pai dele, e que alimentou o que seria a personalidade do Hulk. Essa história em específico foi um golpe pesadíssimo, e assim, eu entendo também porque que é uma fase tão celebrada, né? E aí, vamos para o top 4 do negócio, que foi ler X-Men, Deus Ama, o Homem Mata. Eu não tinha lido ainda essa história, eu sei que vão dizer... Deixa eu até fazer, tô muito estourado aqui, né? Peraí, pronto. Vão dizer assim, como é que pode, tu no YouTube não leu ainda? De cara, às vezes acontece de você, às vezes ainda não tá preparado para ler, porque às vezes você tá muito a fim de ler só aquela massa velha e pronto. Isso aqui não é massa velho. Isso aqui realmente é como o Claremont quer contar a história dos X-Men, mesmo naquele período em que os X-Men estavam nas mãos do Jim Lee, só se falava, aliás, só se acontecia batalha por cima de batalha e o impacto de um bom desenho. O que ele queria contar que era uma boa história, e uma história com assuntos muito polêmicos, e claro, né, sobre a perseguição aos mutantes ser essa metáfora, a perseguição de todas as minorias, de todas as comunidades que são de alguma forma, que sofrem de alguma forma com o preconceito da intolerância religiosa, de tantas outras formas de intolerância que possam acontecer. Então foi muito impactante para mim poder ler essa história nesse ano de 2023. Deixa eu respirar aqui, porque agora vamos pro top 3 para poder, eita menino, falar do que realmente foi o que os golpes mais fortes que eu recebi de ler Marvel nesse ano de 2023. Em terceiro lugar, que rufam os tambores, Quarteto Fantástico, o Busão, e aí eu boto também para jogo não só o Busão número 1, como o Busão número 2. Tô forte, viu, meu irmão? Porque deixa eu deixar aqui que a força acabou. Cara, olha, meus amigos e minhas amigas, eu comecei o ano já lendo isso aqui. E eu achei uma leitura muito divertida. Nunca pensei que eu fosse ler um bichão desse tamanho, dessa grossura, mais de 1000 páginas, com tanta facilidade, com assim, tão rápido. Não consegui ler uma por dia, eu só lia 2, 3, 4 por dia. Mesmo chegando em casa cansado, mesmo chegando em casa tarde da noite, me atrasei muito do trabalho por conta disso. Mas assim, nossa cara, é muito divertido o que o John Byrne faz com o quarteto, nesse período que ele assume a obra, que ele assume o run. Ele torna de fato o quarteto sabe, eu acho que eu consigo sentir o quanto que ele gosta de fazer esse trampo, do quanto que ele gosta de escrever quarteto, principalmente quando é ele que assume os roteiros. Cara, Quarteto Fantástico na mão do John Byrne, todas as principais transformações, né, como você vê
a garota Marvel se tornando a Mulher Marvel, ou quando você vê, por exemplo, no segundo volume, a Mulher Hulk entrando pro time principal. E eu acho que esses busões merecem um vídeo próprio, porque eu sei que tem 1.000 bilhões de reviews desses busões, mas eu não consigo falar melhor só resumindo, porque eu acho que merece uma análise melhor. Então, se vocês quiserem uma análise desses busões de verdade, sabe, minhas impressões mais profundas, a gente podia fazer um vídeo só para isso. Então, coloca aí nos comentários, tá? Então, em segundo lugar, rapaz, é pesado, viu? Deu uma suada. Então, em segundo lugar, senhoras e senhores, quem me conhece e acompanha no Instagram me viu praticamente um ano inteiro, ou quase uma boa parte desse segundo semestre, lendo quase que mês a mês essas edições. Vou pegar uma como exemplo, mas são mais de uma, que é uma coleção. E levei para viajar comigo, e é do meu personagem favorito. E em segundo lugar são as edições definitivas do Homem-Aranha, lançadas pela Panini Comics, com as histórias do início dos anos 60, de 1962, até, não sei, até a número 12, mas eu tenho só até a número 8, faltando a número 6. Mas enfim, cara, eu me diverti, eu me divirto, ainda tô lendo, né? ainda tô com a número 8 para ler. Cada fase de cada um que assumiu o personagem foi muito extraordinário, foi muito bonito acompanhar. A fase do Dítico, ela é de tirar o fôlego, ela é de fazer você ficar impressionado, ela é de fazer você entender por que ele, o Dítico, era a pessoa, foi o maior nome, né, dessa fase, que é uma fase, como é que eu posso dizer, é uma fase que definiu tudo que, assim, tá certo que foi a primeira, mas nem todos os personagens que tiveram como primeira fase, deixa eu pegar aqui uma boa arte para vocês verem, nem toda personagem que teve o seu início teve um bom início nas mãos das pessoas que foram os criadores. A exemplo do Demolidor, que só foi ter uma boa fase depois com o Frank Miller. E o Homem-Aranha não, o Homem-Aranha, o Dítico, ele transformou o Homem-Aranha no que ele é hoje em tantos aspectos que é muito mais pra frente que você vai ver inovações do personagem. Né? Até o próprio John Romita Sr., né? O próprio John Romita, ele precisou muitas vezes emular a vibe do Dítico, até depois começar a incorporar o seu próprio estilo, que também é uma coisa que você vê nas outras edições. Você vai vendo cada uma desses estilos, desses autores, ganhando corpo na sua forma de trabalhar o Homem-Aranha. E é como assistir, é como ler esses encadernados, é como acompanhar diariamente a vida do Homem-Aranha, é como você testemunha ocular e presencial daquilo ali acontecendo na sua cara, mesmo que essas histórias sejam antigas. Você vê a primeira vez que o Peter Parker deixa de usar óculos, a primeira vez que ele conhece a Betty Brand, a Gwen Stacy. Você vai vendo as primeiras aparições dos primeiros vilões, você vai vendo as primeiras conquistas do Peter Parker, do Homem-Aranha. Então, é muito emocionante você testemunhar isso através desses encadernados. Então, eles se tornam a minha segunda leitura mais marcante desse ano, porque, sem mais delongas, em primeiro lugar, assim, do que foi a leitura mais impactante para mim, foi a fase da Marvel Deluxe do Demolidor, com roteiros do Brian Michael Bendis e também Ed Brubaker, e a arte do Alex Maleev e do Michael Turner, não, Michael, esqueci o sobrenome dele. Então, o que acontece? Aqui é uma fase que o Brian Michael Bendis chuta o pau da barraca e revela a identidade do Demolidor para todo mundo. E os próximos encadernados, os próximos 3 encadernados, são o desenrolar desse arco em específico. E todas as implicações e problemas que o Demolidor sofre. Então a arte do Alex Maleev é uma grande pancada do ponto de vista de trazer uma sensação
não só sombria, mas uma sensação de mistério o tempo inteiro, de que a qualquer momento você vai se surpreender com alguma coisa, de alguma coisa vai sair do meio das sombras para te surpreender, um personagem ou alguma situação. E o Brian Michael Bendis, não só com seus diálogos divertidos e interessantes, como também com a forma como ele mexe com a tua percepção de quem está lendo. Que muitas vezes está achando que vai sacar o que está acontecendo, e muitas vezes tem que juntar as peças, muitas vezes tem que fazer voltas para poder entender certas circunstâncias e certas atitudes do próprio Demolidor. Uma vez que o próprio narrador, a própria narrativa da história faz você montar e desmontar o quebra-cabeça o tempo inteiro para o entendimento ser profundo, mas ao mesmo tempo direto, sem muita enrolação. Isso é alguma coisa que me chama a atenção. E é o tipo de leitura que, assim, eu fui adquirindo um por um das edições que eu tenho até então. Ainda me faltam duas, que já avançam na fase do Ed Brubaker. E aí vamos entrando em um outro arco, inclusive desembocando na volta do Rei do Crime para Nova York. Mas eu não vou mentir para vocês que se eu pudesse ter tido todas elas de uma vez, com certeza eu iria acabar lendo elas todas num dia só, ou num final de semana, porque é o tipo de leitura que, além de você não conseguir se segurar, não é cansativa e me deixou fissurado. Eu fiquei, como diria aqui em Fortaleza, o bom cearense, o bom cearês, eu fiquei abicedado por essa fase. Então é isso. Encerro aqui o meu top 10 de leituras mais marcantes da Marvel Comics. Muito obrigado a você que veio até o final do vídeo. Fique com Deus, tenha uma ótima semana. E aguarde que a próxima semana, o próximo videozaço de domingo, já vai ser o top 10 da DC Comics. Então, um beijo, um abraço, fique com Deus e...